Olá, meu nome é Cristiane, eu sou professora de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre dois movimentos separatistas, os curdos e os tibetanos. Os curdos são uma população de cerca de 30 milhões de pessoas que eles estão distribuídos entre 5 nações, Armênia, Turquia, Síria, Iraque e Irã. Essa mancha, esse território, é o território contestado pelos curdos, que eles querem criar o Kurdistão, e eles são pessoas que eles não se identificam com a cultura nem com o idioma daqueles países que eles estão inseridos. Então, por exemplo, aqui os curdos que estão presentes no território da Turquia, eles não se reconhecem como turcos. Eles querem criar o seu próprio país junto com a população que está presente nessas outras nações. Só que qual que é o problema que a gente vai ver aqui nessa aula? Essa área contestada possui recursos importantíssimos para todas essas nações. Então, justamente aqui, a gente tem recursos naturais que os países teriam que abrir mão de parte considerável do seu território e perderiam o controle desses recursos, porque todos esses recursos passariam para o poder dos curdos, o que dificulta a criação do Kurdistão, né, que seria o país que eles querem criar. Então, até agora não tem acordo, os curdos seguem na luta, né, para ser o seu Estado independente, mas por conta principalmente da economia, né, desses recursos econômicos, eles não conseguem a sua independência. Então, qual que é esse primeiro recurso natural? Aqui eu trouxe um mapa da onde ficam as principais, né, jazidas de petróleo e de gás natural. Ó, essas manchas aqui, né, em marrom, são as jazidas, e aqui representado com a letra R são as refinarias. Então, eu recortei a área contestada pelos curdos. Ó, justamente nessa área, ela pegaria, deixa eu voltar aqui, os campos de gás e de petróleo. E aí vamos lembrar que esses recursos, né, tanto o petróleo quanto o gás natural, são recursos importantíssimos para a economia do Oriente Médio. A maior parte da riqueza do Oriente Médio é na exportação desses recursos para o mundo inteiro, ele vende para o mundo todo. Então, os curdos tomariam, ó, vamos ver aqui na Turquia. Cadê o meu mouse? Ó? Eles pegariam essas jazidas, aqui na Síria também, ó, vendo? No Iraque e no Irã, chegaria até a pegar essa refinaria, ó, então passaria para controle dos curdos. Qual outro recurso natural que temos aqui nessa região? Eu trouxe um mapa do clima e da vegetação do Oriente Médio. Então, ó, essa parte aqui em amarelo, né, que é a maior parte, ó, essa parte e essa daqui são áreas desérticas, ou seja, a gente fala que é inóspita para o ser humano, né? Porque é muito difícil viver aqui, constituir uma moradia aqui. Por quê? Porque é difícil plantar, é difícil os animais pastarem, é difícil conseguir recursos como água potável. Então, essas áreas elas são mais difíceis, né, para a vida humana. Nessa parte representada pela cor laranja, um laranja mais claro, são as áreas semidesérticas, né? Melhora um pouco, né? Não é totalmente desértico, mas ainda não é ideal. Essa área verde, que é pouquíssima, né? Tem um pouco aqui nessa região da Turquia, um pouco aqui ao norte também, que são as florestas, representada pela cor verde. Então, tudo aqui temos florestas. Ao sul e ao leste, nós temos pastagens. Então, ó, essa área aqui em roxo, né, em lilás, são as pastagens. E nessa área aqui, que é a principal área que temos o território curdo, que os curdos, né, contestam, e em laranjinha temos a vegetação arbustiva. Então, todos os arbustos ficam aqui nessa parte alaranjada, ó. Temos aqui também. E aí, ó, jogando aqui o território. Então, por exemplo, o Iraque, que tem boa parte do seu território de área desértica, ela entregaria para os curdos áreas arbustivas importantes. Ó, tá vendo? E aí sobraria pouco para ele. A mesma coisa aqui no Irã também. Então, esses recursos naturais, eles servem como um obstáculo para que essas nações cheguem a um acordo. E no caso do Tibete, né, vamos ver... Ah, sim, a questão hídrica também, antes de a gente falar do Tibete. A questão hídrica é outro recurso natural. O que acontece?
dois principais rios que banham aqui o Oriente Médio, eles têm a nascente na parte contestada pelos curdos. Ó, vou jogar aqui o território. Então, nós temos aqui ó, o rio Eufrates e o Tigre. Eles nascem justamente nesse território. Lembrando que o rio, ele sempre nasce no local mais alto e ele termina nos locais mais baixos, né? Então, ele vai descendo até ele encontrar o mar. Aí a gente fala que ele desemboca no mar. Então, a nascente, onde ele começa, né, é a nascente, e onde ele termina é a foz, certo? O término do rio é a foz. Então, aqui, ó, a nascente do rio começa aqui, ó, nessa região que os curdos querem. Aí ele vai descendo, a água da chuva vai alimentando os rios, ele vai encontrando outros rios menores, né, pelo caminho, e aí eles desembocam, né, a foz dele termina aqui no rio, no mar. Bom? Então, esse também é um recurso importante, porque se as nações abrem mão desse território, eles perdem o controle dessas nascentes. E a água é um recurso muito escasso no Oriente Médio, né? Várias áreas desse território, eles enfrentam a escassez de água potável. Então, eles têm que, quando um país tem áreas com pouca água, né, com poucos recursos hídricos, esse recurso passa a ser muito caro e eles têm que investir muito dinheiro para que essa água chegue nesses locais, né, que naturalmente não chega. Então, abrir mão dessas nascentes é um outro grande obstáculo. E aí, no caso do Tibete, vamos localizar primeiro, né? Aqui está o mapa mundi. A região do Tibete fica aqui, né? Fica dentro do território da China. Antigamente a China anexou esse território e desde então ele pertence, né, aos chineses. Só que temos um movimento separatista que os tibetanos eles não se reconhecem, né, como parte da China e eles querem o seu próprio país, a sua independência dos chineses. Então, ó, fica localizado aqui. O Tibete fica nessa área aqui da China. Aqui tem a capital, né, dessa região, que é a Lhasa. Aqui eu ampliei um pouco para vocês verem. Então, é uma parte considerável, né, uma parte grande que a China teria que abrir mão do seu território para que o Tibete tenha o seu próprio estado. Bem, igualmente, né, a questão lá dos curdos, o Tibete, ele também, o conflito, né, entre a China e o Tibete, ele esbarra na questão da água. Por quê? O Tibete, ele fica na região mais alta do mundo, que é na Cordilheira do Himalaia. A Cordilheira do... O que é uma cordilheira, né, inicialmente? Cordilheira é um conjunto de montanhas. Então, são cadeias de montanhas que a gente dá o nome de Cordilheira, né? No caso aqui, Cordilheira do Himalaia. E o Monte Everest, ele é uma dessas montanhas, né? Uma das montanhas dentro desse conjunto de outras montanhas. Que o Monte Everest é o ponto mais alto do planeta. Fica aqui entre o Nepal e o Tibete. Então, lembrando, né? O rio, ele sempre começa no lugar mais alto. Então, aqui, nesse lugar que é o mais alto do planeta, é onde nós temos as nascentes dos principais rios que banham toda a Ásia. Então, ó, aqui começam os rios, né? Lembra, eles começam lá no alto e aí eles vão descendo até encontrar o mar, né? Todos eles terminam no mar. Então, ó, olhem quantas nascentes a gente tem. Não é à toa que essa região é conhecida como Torre de Água da Ásia. Por quê? Porque é ali que surgem os principais rios. Então, se a China abre mão desse território, ela perde o controle sobre essas nascentes. Já que a gente está falando de rio, a gente pode classificar os rios em três, né, fazer três divisões, em três classificações. Os rios perenes, que são os rios que duram o ano inteiro e são alimentados pelas chuvas, então eles estão ali na paisagem o ano inteiro. Os rios intermitentes ou temporários, que eles duram apenas nas estações chuvosas e nas estações secas eles acabam, né? Eles vão secando até acabarem e aí só voltam na paisagem, né, nas épocas chuvosas. E temos os rios efêmeros. Os rios efêmeros são rios rápidos, né, de vida curta. Então, tem uma chuva com um grande volume de água, se constitui ali na paisagem um rio. À medida que a chuva vai acabando, a água vai aos poucos escoando, até que não se tem mais o rio. Então, ele é chamado de rio efêmero.
rio intermitente ou temporário, aquele que dura nas estações chuvosas, nas estações secas ele seca totalmente, e os rios perenes, aqueles que duram o ano inteiro. Bom? Quais são os outros recursos que a gente tem aqui no Tibete? O solo tibetano também ele é rico em minérios, porém ele ainda não é explorado. Por quê? Porque para fazer uma exploração desses minérios, né, nesse tipo de relevo, né, o relevo montanhoso, é muito caro. Então a China teria que investir, né, pesadas quantias para conseguir fazer essa exploração. Então, por enquanto, é pouco explorado. Porém, é uma reserva, é um investimento. Então, está ali no solo tibetano, né? E a China controla isso. Se ela abrir mão desse território, né, o poder do solo tibetano passa a ser para essa outra nação, e aí a China perde o controle. Então, assim, por mais que ela não esteja fazendo a mineração, né, não esteja investindo nesse recurso agora, é uma, é uma reserva que ela tem. Então, se ela abrir mão desse território, ela perde. Outra coisa, nessa região também há uma reserva florestal muito grande, ainda também pouco explorada. Então, a China é a segunda maior potência mundial hoje. Então, ela utiliza muitos recursos que, se ela abrir mão desse território, vai passar a ser controlado pelo Tibete. Então, a questão hídrica é importante, os recursos minerais presentes no solo do Tibete e as florestas ainda pouco exploradas. Aqui, né, também eu coloquei mais ampliado, né, a questão dos rios. Então, eu vou mostrar para vocês a atividade. Eu passei 2 textos para vocês, 2 textos curtos. Eu vou abrir aqui essa atividade para essa semana. Então, vocês vão realizar a leitura, né? Primeiro vocês vejam essa aula, depois vocês vão realizar a leitura da questão curda. É um texto pequeno, termina aqui, mas é essencial vocês fazerem a leitura, gente. Vocês têm que se acostumar com a leitura, porque a leitura vai ampliar o vocabulário de vocês, vai fazer vocês fixarem melhor, né, a matéria. Depois vocês respondendo as questões, vocês vão ter que voltar no texto. Então, isso é um método de estudo, tá? Então, é importante a leitura. E depois vocês vão ler a questão do Tibete, é um texto pequeno também. Eu coloquei aqui o mapa, né, das 2 questões para vocês. Após a leitura, então eu quero que vocês, no caderno, vocês respondam. Vocês respondam não, né? Vocês completem a tabela. Então, assim, não precisa copiar a pergunta, mas eu quero que vocês construam essa tabela no caderno. Então, faz lá a tabela, bonitinho, coloca aqui o que eu já completei e o que eu não completei ainda, eu quero que vocês façam. Então, eu coloquei os 2 movimentos separatistas que a gente está estudando, os curdos e os tibetanos. Depois, eu quero a localização. Qual continente que está essa região, contestada pelos curdos, e qual é o continente que está o Tibete, né, a região contestada pelos tibetanos. Depois eu quero saber quais as nações envolvidas nos conflitos. Então, quais são os países que estão nesse território contestado? Coloquem todos. No caso dos curdos e no caso dos tibetanos. Depois eu quero saber qual é o interesse econômico que tem nessa área. Aqui eu já dei para vocês o dos curdos, eu quero que vocês completem o dos tibetanos, bom? E por fim, aqui no item 3, eu quero que vocês respondam no caderno qual que é a opinião de vocês com as palavras de vocês, tá? Não precisa entrar em crise, gente. A escola é um local para vocês errarem, então não precisa ter medo de escrever. Escrevam, façam esse exercício de escrever. Quanto mais a gente escreve, mais a gente melhora na escrita, mais a gente constrói bons textos, tá bom? Então, na opinião de vocês, qual é a importância dos recursos naturais quando a gente estuda movimento separatista? Então, né, até agora a gente viu vários movimentos separatistas. Qual é a importância desses recursos naturais? Né? Qual que é a dificuldade ali para essas nações entrarem em acordo? Quero saber a opinião de vocês. Tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo pelo WhatsApp ou por e-mail, tirem as dúvidas, certo? Então, até a próxima aula. Um beijo.